Valores, salário, tempo de contrato. No vídeo de hoje do canal do Nicola vou te dar todos os detalhes de um acordo que foi feito pelo Tricolor com a Ponte Preta e com o goleiro Ivan. Bora falar também sobre Diego Costa. Será que ele tem chance de jogar na partida da próxima terça-feira contra o Palmeiras? No vídeo eu ainda falo sobre a vitória boa do Flamengo, apesar da diferença pequena de gols. O torcedor rubro-negro esperava por uma goleada maior contra o Barcelona de Guayaquil. Tem ainda detalhes sobre Daniel Alves. Conversei com Mário Celso Petralha, que é quem manda no Atlético Paranaense, e ele falou sobre a possibilidade da chegada do lateral direito. Para completar, novidades envolvendo o Paulistão, que há promessa de pagamentos maiores do que na atual temporada. Tem ainda informações sobre a minha Portuguesa com a demissão ou a saída de Fernando Marchiori, além de Fábio Santos renovando seu contrato com o Corinthians. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Que legal ter vocês por aqui. Antes de começar a passar todas as informações, queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que tem programa do Nicola nessa quinta-feira a partir das 7 da noite, e a chance de você mandar suas perguntas e aquilo que eu não souber responder, repasso para as minhas fontes via WhatsApp, beleza? Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Atlético Mineiro e mais especificamente Diego Costa. Centroavante que saiu contundido do jogo contra o Palmeiras com 8 minutos do segundo tempo. Ele vai para um lance de disputa de bola, leva a mão à coxa, a parte de trás da coxa, e deixa a partida. A grande pergunta do torcedor do Atlético é se ele vai ou não ter condições de estar em campo na partida de volta contra o Palmeiras na próxima terça-feira no Mineirão. O Atlético vai precisar vencer por qualquer placar depois do empate em 0-0 em São Paulo. Mandei a pergunta para um dirigente do Atlético sobre a condição do Diego e a resposta foi a seguinte, abre aspas, amanhã, ou seja, nessa quinta-feira, a mensagem foi enviada nessa quarta, ele fará os exames, mas fará tratamento intensivo para estar à disposição na terça-feira. Duas informações a partir dessa frase. A primeira delas de que o exame ainda não foi feito. O Atlético desembarcou em Belo Horizonte ao longo da quarta-feira e o Diego Costa programou esse exame para quinta, mas existe a expectativa, existe uma compreensão de que é possível que o Diego Costa esteja à disposição para a próxima partida, até por isso ele já iniciou esse tratamento. Jogador extremamente importante que forma ao lado do Hulk um dos principais ataques do futebol brasileiro. Vale lembrar que as contusões musculares foram um grande problema da carreira do Diego Costa nas últimas passagens por Chelsea e Atlético de Madrid. Bora falar agora sobre o Corinthians e tem renovação de contrato fechado. Fábio Santos será jogador do Timão até dezembro de 2022. O atual contrato terminaria em dezembro desse ano. O lateral esquerdo de 36 anos de idade, que tem sido titular absoluto, foi chamado recentemente pelos dirigentes do Corinthians para discutir a prorrogação do contrato. Houve um acordo e vai haver a manutenção do atual salário para a próxima temporada. Fábio tem caído de rendimento nas últimas rodadas, já não tem rendido como antes. Apesar disso, houve um consenso de que seria importante a manutenção do lateral, não só pela parte esportiva dentro de campo, mas pela liderança que ele exerce. É uma liderança considerada pelo presidente Duílio Monteiro Alves das mais positivas, um cara sempre do bem, sempre dialogando e tentando fazer com que os atletas melhorem de uma maneira ou de outra. Embora é importante contar que alguns torcedores corintianos demonstraram insatisfação com a prorrogação do contrato do Fábio Santos de forma tão antecipada. Eles entendiam que seria mais natural que o Corinthians esperasse essa temporada acabar para que houvesse uma avaliação sobre a condição física do Fábio. Se ele terminasse a temporada melhor, poderia haver a renovação, até porque com 36 anos de idade o Fábio Santos não deve ter muitas propostas daqui até dezembro. De qualquer forma, o Corinthians pensou diferente e já estendeu o contrato do lateral e ele será reforço também em 2022. Bora falar sobre o Campeonato Paulista da próxima temporada, com a promessa de dirigentes da Federação Paulista de Futebol de receitas maiores com direitos de transmissão. É importante contar que o contrato com a Globo terminou em 2021 e a Federação Paulista e os outros clubes estão em negociações em diversas plataformas para tentar manter ou aumentar o rendimento com direitos de transmissão. É legal contar que a Globo segue na parada para transmitir em TV aberta, TV fechada e pay-per-view. Só que a emissora, como já fez em outros campeonatos, tem a intenção de pagar menos. Ela entende que os valores praticados antes estavam completamente fora da realidade. Preocupada com isso, a Federação Paulista tem negociado com concorrentes, com rivais da Globo, e já fechou a primeira plataforma. O Campeonato Paulista terá um jogo por rodada exibido no YouTube. Será uma transmissão via streaming.
Quais são as possibilidades da Federação Paulista e do Campeonato Estadual? A ideia é vender em TV aberta para uma emissora, em TV fechada para uma outra emissora, em pay-per-view, além do streaming que já está negociado com o YouTube. A expectativa dos dirigentes da federação em contato com os presidentes de clube é de que as receitas sejam maiores do que em 2021. Isso significa dizer que Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, que embolsaram 30 milhões de reais cada com direitos de transmissão nesse ano, podem faturar um pouco mais. Já os clubes do interior, que variavam entre 6 e 8 milhões de reais, também devem ter um plus em relação a essas cifras. Agora contar sobre o papo que eu tive com Mário Celso Petralha, o cara que manda no Atlético Paranaense. Tudo porque ao longo da quarta-feira circularam notícias de que o Daniel Alves já havia fechado com o CAP. Até foto do Daniel com a camisa do Atlético Paranaense começou a circular. Entrei em contato com Petralha para perguntar o que havia de verdade nessa história. E a resposta do dirigente atleticano foi de que é fake news. Tentei avançar, e aí, mas tá bom, vocês estão conversando, que pé tá essa história? E a resposta do Petralha foi de que nem negócio existe nesse momento. O Atlético Paranaense até consultou, iniciou conversas com Daniel Alves, mas de acordo com quem manda no clube, nesse momento não existem mais negociações. É possível que a pedida do Daniel Alves tenha sido considerada muito alta e o Atlético se afastou da possibilidade. Detalhe importante, a janela de inscrições do Campeonato Brasileiro se encerra nessa sexta-feira. Então, se o Daniel Alves não quiser ficar parado, ele vai ter de se acertar com algum clube brasileiro entre hoje e amanhã. O Flamengo e o Fluminense eram outros interessados, o Internacional e o Coritiba também tiveram os seus nomes especulados, mas as diretorias do Colorado e do Coritiba já anunciaram oficialmente que não tem mais negociações. Então, a menos que tenha surgido um outro clube, ninguém sabe, nesse momento o Daniel Alves tem como alternativas Flamengo e Fluminense. Só para completar, também perguntei ao Petralha sobre a possibilidade da contratação de um técnico. Recentemente o Antônio Oliveira decidiu deixar o Atlético Paranaense. E a resposta do Petralha sobre esse assunto foi, abre aspas, estamos estudando, sem definição ainda, fecha aspas. Quem tem comandado o Furacão é Paulo Autuori. Bora falar sobre o Flamengo e a vitória importante por 2-0 contra o Barcelona de Guayaquil, partida no Maracanã com boa presença de público. O Flamengo fez 2 gols com o Bruno Henrique, um com assistência do Gabigol, o outro com assistência do Vitinho. Poderia caber mais? Certamente. O Flamengo criou oportunidades para aumentar esse placar. Mas o Barcelona de Guayaquil também fez uma boa partida bastante corajosa, criou inúmeras chances de gol e incomodou bastante o Diego Alves. Queria destacar a estreia do Davi Luiz como titular, ele sai no segundo tempo e logo depois coloca uma bolsa de gelo no joelho. Queria destacar também a boa participação do Andrés Pereira, talvez o melhor em campo depois do Bruno Henrique, que foi o autor dos 2 gols. O grande detalhe dessa história, ou dessa partida, é de que o Flamengo teve a oportunidade de ir para a partida no Equador com uma vantagem maior, um 3-0, um 4-0. Até por isso, alguns torcedores rubro-negros que estiveram no Maracanã saíram ligeiramente frustrados. Também teve torcedor rubro-negro nas redes sociais cornetando ou lamentando a falta de padrão de jogo. A alegação é de que o Flamengo, sob o comando do Renato Gaúcho, não controla tanto o jogo como em outros tempos, especialmente na comparação com o Jorge Jesus. De qualquer maneira, os números do Renato são muito legais. Em 18 partidas, o Flamengo tem 15 vitórias sob o comando do Renato. E dessas 15, 13 tiveram vitórias com mais de 1 gol de diferença. O aproveitamento do Renato Gaúcho sob o comando do rubro-negro é de 85% dos pontos. Outra coisa legal, com a vitória de ontem, o Renato alcançou 49 vitórias na Libertadores da América, se igualando com o colombiano Gabriel Uribe, embora exista uma contestação em relação aos números do Gabriel. Esse técnico colombiano, para algumas pessoas tem 50 vitórias, para outras tem 49, ele é o recordista de vitórias, então tem essa indefinição, se o Renato se igualou ao recordista de vitórias na história da Libertadores ou se ele está a uma vitória de se igualar. A grande diferença é que o Renato precisou de 81 jogos para alcançar essas 49 vitórias, o Uribe necessitou de 124 partidas para alcançar os 49 jogos com vitórias ou 50, dependendo da estatística que você consultar. Para arrematar, audiência de Flamengo e Barcelona de Guayaquil, jogo transmitido com exclusividade pelo canal Fox Sports, 14 pontos de média de audiência. É importante contar que a audiência da TV fechada é diferente da audiência da TV aberta, a medição não é igual. Foram 14 pontos de média com picos de 15, maior Ibope da Fox Sports e também das TVs fechadas em 2021.
A Fox conseguiu ser líder geral na TV paga ao longo de toda a transmissão da partida e só ficou atrás da Globo, levando em consideração também os canais em TV aberta. Bora falar sobre a minha Portuguesa e as consequências da eliminação no último sábado na Série D do Campeonato Brasileiro. A Lusa perdeu no primeiro mata-mata para o Caxias. Derrota fora de casa por 1-0, vitória em casa por 1-0 e na decisão por pênaltis, com 2 penalidades desperdiçadas, a Lusa deu adeus à chance de acesso para a terceira divisão. Nessa quarta-feira, o Fernando Marchiori anunciou seu pedido de demissão. A informação que eu obtive é de que ele foi convencido a ir embora para que não fosse demitido. Havia muita pressão interna e externa pela saída do técnico depois da montagem de um bom elenco para a disputa da Série D e a frustração por uma eliminação tão cedo. Marchiori até comandou a Portuguesa por bastante tempo. Ele havia chegado em fevereiro do ano passado, 61 partidas, 32 vitórias, 18 empates e 11 derrotas. Foram 2 campanhas razoáveis na Série 2 do Campeonato Paulista, o título da Copa Paulista do ano passado e essa eliminação na Série D. A Portuguesa vai precisar agora vencer a Copa Paulista desse ano, depois de 2 partidas disputadas, uma vitória e um empate, entra em campo nessa sexta contra o Taubaté no Canindé. Ela precisa ganhar o torneio para voltar a ter vaga na Série D do próximo ano. O Sérgio Guedes, que já passou pela Portuguesa no início da década passada, é uma das alternativas, um dos nomes estudados pelo presidente Antônio Carlos Castanheira. Para fechar o vídeo falando sobre São Paulo, Ponte Preta e Ivan. O goleiro da Macaca, que é também atleta da Seleção Brasileira de Base, chegou a fechar com o Tricolor em junho e eu tive acesso a todos os detalhes desse acordo, quero passar eles agora. Venho contando para vocês já há algum tempo sobre essa negociação frustrada. E ela foi frustrada por causa do São Paulo. Bom, bora explicar direitinho. Que o São Paulo busca um goleiro há algum tempo, isso não é novidade para ninguém. E o nome do Ivan era o preferido entre todos os dirigentes do São Paulo. Pois bem, o São Paulo chegou a fazer uma proposta oficial assinada pelo presidente Júlio Casares à Ponte Preta. Oferta de 2 milhões de dólares ou algo na casa dos 10 milhões e meio de reais por 80% dos direitos econômicos. Também ficou combinado que o goleiro teria direito a um salário de 140 mil reais por mês, com direito a um acréscimo de 50% desde que ele conseguisse, numa primeira temporada, alcançar 60% das partidas como titular do São Paulo. Todos esses números e dados foram me concedidos por um dirigente do Tricolor. Ele pediu anonimato, pediu para que eu não comentasse, mas admitiu que depois dessas cifras, a Ponte Preta e os representantes do jogador aceitaram, concordaram com a transferência. O martelo estava prestes a ser batido, faltava a transferência do dinheiro, faltava a assinatura do contrato, além da realização dos exames médicos. Mas a grande pergunta é o que aconteceu? Essa fonte do São Paulo me assegurou que na última hora o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do Tricolor, o cara que manda no departamento de futebol, entendeu que o São Paulo correria o risco de fazer um negócio ruim, por conta das cifras e por causa do Thiago Volpi. O Belmonte tem uma relação muito próxima com o Volpi e entende que o goleiro pode se recuperar com a camisa do São Paulo. Investimento dos maiores. O São Paulo gastou 20 milhões de reais para contratá-lo do Querétaro, salário também dos maiores do elenco. E o São Paulo, na visão do Belmonte, precisa a todo custo recuperar o Thiago Volpi. A contratação do Ivan poderia acabar atrapalhando esse processo de recuperação do goleiro tricolor. Só que o tempo passou, o Volpi não se recuperou e o Tricolor colecionou eliminações, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, com falhas decisivas do goleiro. Nessa quarta-feira ele até que foi bem, no empate em 0-0 com o América Mineiro, jogo no Morumbi, partida atrasada. O América foi bem melhor do que o São Paulo, desperdiçou inúmeras oportunidades de gol. São Paulo também perdeu a chance de pular para o 9º lugar na tabela de classificação, é nesse momento o 12º colocado. Aí você pode estar se perguntando, Nicola, não tem mais chance de o Ivan ser contratado pelo Tricolor? Recentemente o Júlio Casares me assegurou que vai contratar um goleiro, mas só para 2022. O Tricolor não teria condições financeiras de comprar qualquer atleta nesse momento. O pagamento dos 10 milhões e meio de reais acertados com a Ponte seria feito em 4 parcelas, a primeira parcela à vista e outras 3 parcelas para os próximos anos. Nada impede que o São Paulo volte a procurar a Ponte e os representantes do atleta com as mesmas condições do negócio, mas aí resta saber se seria interessante para a Ponte Preta e para o goleiro que esse negócio voltasse a ser fechado.
Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê ao longo do dia com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Combinado? Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.